Assentado, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 1. Você nunca ouviu ninguém pregar sobre esse texto, Tiago, mas vai ver hoje pela primeira vez. Mateus capítulo 1. A genealogia de Jesus. Eu ouvi a história de uma pessoa que começou, o pastor ia levar uma pessoa muito importante na igreja e encomendou ao pastor: pastor, vou trazer meu patrão, ele é uma pessoa muito importante, por favor, capriche na mensagem, mensagem encomendada, né? Só que Deus não está nisso. Aí no dia que o patrão veio, houve um problema lá com o pastor e ele não pôde vir, e veio um irmão gago da igreja pregar, pego de surpresa, nervoso. Então imagina um gago nervoso, e foi esse homem que pregou, e ele começou lendo a genealogia lá de Gênesis, e leu, e o irmão que trouxe o seu patrão ficou desesperado, e ele terminou lendo e perguntou assim: quem quer aceitar Jesus? E aquele homem que estava convidado levantou a mão e aceitou a Jesus naquela noite. Muito intrigado, na segunda-feira no trabalho, ele quis saber o que houve, o que tocou nele. Ele disse: olha, aquele irmão leu o nome de todo mundo, meu nome não estava. Então eu fiquei preocupado, porque o nome de todo mundo estava escrito ali, muita gente, mas não vi o meu nome naquele livro. Então eu senti um incômodo muito grande para aceitar Jesus. Essas brincadeiras à parte que a gente ouve, mas eu creio na Bíblia, eu creio que Deus pode falar da maneira que Ele quer. Eu já fui muito tocado na Avenida Brasil, tinha uma frase ali: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Nem sei se ainda existe, mas aquilo me acompanhou nos anos 80 muito. Eu sabia que aquela frase estava ali, mas muitas vezes eu era pego de surpresa, vinha conversando com meus botões e de repente eu encarava, via aquela frase ali, e aquilo era algo muito, um bálsamo no meu coração. Então, feito isso, não quero justificar porque que eu vou ler isso, mas você vai entender. Mateus capítulo 1, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar e a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadade a Mazon a Zamon. Zamon gerou a Raabe, Zamon gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi a Salomão, dos que foram mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá a Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão a Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés a Amon a Josias. Josias gerou a Joaquins e os seus irmãos no tempo do exílio babilônio. Depois do exílio babilônio, Jeconias gerou a Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde a Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadac a Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar a Matã a Jacó gerou a José, marido de Maria, o qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. De sorte que de todas as gerações, de Abraão até Davi, são 14.
desde Davi até o exílio babilônico, 14, e desde o exílio babilônico até Cristo, 14. Eis aqui a tua palavra, ó Pai, e nós queremos te pedir, fala aos nossos corações. Queremos, ó Pai, sairmos daqui avivados pela tua palavra, ó Senhor, que possamos entender, compreender aquilo que tu queres falar conosco. Tudo que está na tua palavra para o nosso proveito foi escrito, disse o apóstolo Paulo no livro de Romanos. Tudo que foi escrito para o nosso proveito foi escrito a fim de que entendamos que está chegando o dia do encontro com Cristo e a sua igreja. Então nós queremos, ó Deus, entender que se essa história está aqui, ó Pai, é porque, Senhor Deus, precisamos estar atentos, que o teu filho está à volta, vai levar a tua igreja, vai levar o Israel que tu tens separado, o Israel espiritual, não o Israel carnal, mas aquele que tem nascido no coração, sendo circuncisado no coração. Então nos ajuda, ó Pai, a vivermos a tua palavra. Ó Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo tenha misericórdia, ó Pai, e fale aos nossos corações. Te peço, ó Deus, pelo poder que é no nome de Jesus, misericórdia pelas nossas vidas. Aqui tem homens, tem mulheres, ó Pai, que chegaram aqui, Senhor Deus, com o coração, Senhor Deus, muito doloroso, ó Pai, por situações, por problemas, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, em tudo te glorificar, tudo te exaltar. Queremos viver a tua graça aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? A genealogia de Jesus é algo que nós precisamos entender e compreender. Por que Mateus começa esse texto dessa maneira? A história da genealogia de Jesus apresentada por Mateus, ela é dividida em 3 blocos, ou 3 grupos, conforme o versículo 17. Diz a palavra do Senhor, que de sorte que de todas as gerações de Abraão até Davi, 14, de Davi até o exílio, e do exílio até Jesus. 3 blocos são divididas a genealogia de Mateus. E Mateus começa a introduzir a história de Jesus para nós, apresentando dessa forma. O primeiro grupo, de Abraão até Davi. Segundo grupo, de Davi até o exílio. E o terceiro grupo, do exílio até Cristo. E neste versículo 17, é mencionado a formação do povo de Israel, e nós encontramos que a Bíblia dizendo que é de Abraão até Davi, apresenta o apogeu do povo de Israel. O povo de Israel, ele surge quando Deus fala com Abraão em Gênesis capítulo 12, dizendo para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E então esse primeiro bloco é esse grupo de Abraão até Davi. Nesse primeiro período foi um grande momento de glória do povo de Israel. O povo de Israel cresceu, o povo de Israel foi estruturado, o povo de Israel se desenvolveu como nação, o povo de Israel teve conquista quando Davi assume, quando Josué leva o povo a dominar algumas terras. Então esse é o momento em que o povo é recheado de milagres, o povo de Deus vê a intervenção de Deus, Deus tirando o povo com mão grande, com mão forte ali no Egito, e eles saem carregando as fortunas, eles saem ricos do Egito. Esse é o momento desse primeiro grupo, de Abraão até Davi, diz a Bíblia, primeiro grupo. E Mateus, ele nos diz que são 14 gerações, de Abraão até Davi. Mas tem um segundo. Nesse segundo,
nós vemos algo terrível, a redução. O povo começa a ser reduzido. Nesse segundo grupo, o povo de 12 nações, ele passam agora a ter duas tribos, perdão. De 12 tribos, ele só tem duas tribos. Só fica a tribo de Judá e de Benjamim. As outras tribos desaparecem. Nesse segundo bloco, nós não encontramos mais as demais tribos, elas são extintas. E é um momento em que o povo de Israel vive uma redução nesse segundo momento. Nesse segundo período encontramos reis desobedientes, nós encontramos reis idólatras. Eu já, certa vez, conversando com uma pessoa, nós pegamos a Bíblia e começamos a contar quantos reis que a Bíblia apresenta, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E tem momento que diz assim, e pecou mais do que o outro. Se o outro já tinha feito besteira, aí apresenta aquilo como uma besteira maior ainda. E é nesse segundo bloco que o Senhor levanta profetas para alertar do perigo que o povo estava vivendo. Todo mundo gosta de ler Deuteronômio 28, quem não gosta? Até o versículo 15, nós gostamos muito. Deuteronômio 28, de 1 a 15, é maravilhoso. André, por favor, coloca para mim, Deuteronômio 28. Porém, a partir do verso 15, nós temos bênção, e tudo que você fizer prosperará, e não sei o que, e bênçãos em cima de mais bênçãos. Bem, a partir do 15, começa a ficar estreito. O que vai acontecer com a desobediência? Será, pois, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, e não cumprir os teus mandamentos, aí está dizendo, tudo aquilo que foi dito até o 15, vai ser o inverso. Você será maldito, você terá problema, você será isso, você será... Aí olha só, nesse capítulo 28, o verso 45 e o 48 do 28, que é um resumo dessas maldições que apresenta. Olha aqui, 45: e todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que seja destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardares os seus mandamentos, os seus estatutos, como tem ordenado. 48: assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede, com nudez, com a falta de tudo, e sobre o teu pescoço porás um jugo de ferro, até que tenha destruído. Irmãos, a Bíblia fala, Deuteronômio 28, que o Senhor alertou, olha, vai acontecer muita bênção se houver obediência, porém, vai acontecer muitos problemas se houver desobediência. Havendo a desobediência, problemas. Havendo obediência, haverá bênção de Deus. E é nesse capítulo, é nesse grupo agora, que você encontra esse momento de Davi até o exílio. É o momento em que o povo está sofrendo, o povo vai sofrer demais. Agora você tem o terceiro, do exílio até Cristo, conforme Mateus. Não fui eu que dividi esses três grupos. Mateus ainda teve o trabalho de contar as gerações, então de 14 gerações no primeiro grupo, 14 gerações no segundo, 14 gerações no terceiro. No terceiro período, conforme Mateus 1:17, é o período do exílio até Jesus Cristo. Existe um grande objetivo, existe uma grande tentativa quando Jesus vem ao mundo,
você vê que o povo escolheu Barrabás, não porque Barrabás era mais bonito, mas porque Barrabás era um revolucionário. Barrabás não estava aceitando, Barrabás estava questionando o que é feito das maravilhas, de tudo que o Senhor fez. Então Barrabás é aquele que se levanta como um líder que está indignado com a situação de um povo que foi um reino no passado e agora está reduzido a 2 tribos. Porém, quando Barrabás, quando o povo está ensaiando uma melhora, aparece o Império Romano, que vai por fim ao reino de Israel, levando a redução, presta atenção, leva a redução da dinastia de Davi ao carpinteiro José. Olha, o texto que eu li termina dizendo assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, o qual nasceu o Cristo. Nasce o Cristo. Observe que Mateus ele faz esses 3 blocos e ele vem trabalhando, fulano gerou não sei quem, 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 e começa-se o apogeu. Aí termina com essa redução. Foi reduzido, quando Jesus chega na terra, o povo estava reduzido a 2 tribos, e agora é reduzido a tão somente a José o carpinteiro. É José o carpinteiro que permanece talvez no centro da vontade de Deus. Esse último momento mencionado por Mateus, o último bloco das 14 gerações, é o período em que Israel vai sumindo ao ponto de desaparecer. É o período de esvaziamento em relação à pungência da época de Davi. E Mateus nos lembra que essa nação, ela foi formada para trazer a história de Deus ao mundo. A Bíblia diz que começa o seguinte: Deus se esvaziou conforme Filipenses, tem condições de colocar, André? Filipenses 2, então o Senhor Deus se esvaziou para que ele viesse ao mundo. Quando ele chega no mundo, ele encontrou também a nação de Israel esvaziada de toda a glória, e é ali que o Senhor Deus vem ao mundo. O Senhor vem ao mundo quando Israel não está no apogeu da sua glória, mas o Senhor vem ao mundo quando Israel está esvaziada, quando Israel está já 2 tribos capenga, e alguns anos mais tarde estará desaparecendo. Leia comigo Filipenses 2, verso 6, para que você possa entender o que eu estou falando. Estou falando de Natal, é uma história de esvaziamento, é o tema da minha mensagem. Natal é uma história de esvaziamento. Repita. Natal é uma história de esvaziamento. Só as mulheres. Natal é uma história de esvaziamento. Eu não vou falar muito, mas eu quero muito que você, ao chegar em casa, se alguém não veio, se você puder depois compartilhar com outra pessoa, você possa dizer que Natal é uma história de esvaziamento. Leia comigo, Filipenses 2, verso 6. O apóstolo Paulo mostra também, muito interessante, que Jesus, ele deixa a glória, se torna homem, e na forma de homem, ele desce ainda mais, ele esvazia-se, mesmo sendo homem, ele se esvazia, sendo obediente até a morte de cruz. O que essa história nos ensina? Eu quero dizer para você nesta noite, que está me ouvindo, vendo o que Mateus fala nesse capítulo 1,
que não há lugar para a glória de Deus enquanto nós não estivermos esvaziados. Não há lugar para a glória de Deus enquanto tiver glória do homem. Não há lugar para a glória de Deus enquanto tiver glória de igreja, glória de pastor, glória de nação, glória de homem. Não há lugar para a glória de Deus. E a história de Natal é uma história da glória de Deus. Quando os anjos aparecem dizendo que Jesus vai nascer, eles um grupo muito grande de anjos nos céus dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A glória é de Deus, porque o Senhor Deus se humilhou, se colocou como forma de homem. Enquanto houver glória individual, glória coletiva, não há lugar para a glória de Deus. Repita comigo: enquanto houver glória individual, glória coletiva, não há lugar para a glória de Deus. Israel não compreendeu que a glória de Deus era para dar vazão à glória do homem. Eu vejo nós como igreja, nós andando pelo mesmo caminho. Nós estamos querendo glória, glória. Você pega a história do Natal com uma história do Natal que nós vivemos, muito diferente. A história do Natal para a história que nós vivemos é muito, muito diferente. A história do Natal é uma história onde não tinha glamour. Não tinha glamour. E 24 eu passei ajudando, limpando a casa, enfeitando, e a casa ficou muito bonita, a minha casa, cheia de glamour. Aquilo não é Natal. Ficou bonita, pisca-pisca, que forra mesmo? A toalha de mesa, perdão, a toalha de mesa mostrando que era Natal, e ficou muito bonito. Pedi ajuda a algumas varoas aqui da igreja, teve comidas diferentes, e foi uma festa. Mas você olha a história do Natal de Jesus, não tem nada a ver com isso. A gente vê no Natal aqueles bichos, a gente vai no shopping ver uns bichinhos bonitinhos, né? Bonitinho lá, mas na realidade não era nada daquilo, aquilo fedia, os bichos faziam cocô, xixi, os bichos se alimentavam ali, não era um local agradável. E Jesus se humilhou, se colocando naquele lugar, nasceu ali. Então ele se humilha. Ele, mesmo sendo homem, a Bíblia diz que ele poderia ser homem, mas dizendo assim: olha, eu sou homem, mas sabe com quem está falando? Eu sou filho do homem. Ele podia dar carteirada. Ah, não tem lugar para mim na Estebari? Anjos dos céus, vem aqui, mexe fogo. Ele poderia, mas ele se humilhou. Então a história de Natal, irmão, é uma história de esvaziamento. Não há glória de Deus se há glória do homem. Se eu me acho, eu preciso entender que Natal é para nós darmos glória a Deus e não da glória do homem. Não é da glória de Israel, não da glória da igreja tal, do pastor tal, não é da glória, é da glória a Deus. João 1, verso 14, eu quero que você leia comigo, aí na sua Bíblia, marcando talvez aí na sua Bíblia, João 1, verso 14, olha o que a Bíblia nos fala. Vamos lá? E o verbo e habitou. Irmãos, Natal é isso, eu preciso ver
a glória do Pai, eu não posso ver a glória da igreja, eu não posso ver a glória do homem, a glória de fulano. Eu preciso entender que Natal é para que eu venha dar glória ao Pai. O apóstolo Paulo trabalha, Pedro trabalha muito isso, dizendo: rogo igualmente aos jovens, sejam submissos aos mais velhos. Eu peço aos mais velhos que possa honrar aí os seus filhos, e porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, lance sobre ele. Verso João 21 diz assim: lançai sobre ele toda a sua ansiedade. Nós encontramos, irmãos, vários versículos na Bíblia convidando que nós precisamos tirar a nossa arrogância, a nossa prepotência e darmos glória a Deus. Será que você tem dado glória a Deus nesse Natal? A glória de Deus. Você já parou para imaginar aonde você estaria se Jesus Cristo não viesse ao mundo? Jesus, ele poderia muito bem ter optado em não se esvaziar. Por isso que Paulo começa assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, ele se colocou na forma de homem, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. De servo. Jesus Cristo é o maior exemplo daquele que se esvaziou. Irmãos, eu gosto muito daquele versículo quando Jesus fala para Pedro: Pedro, você acha que eu poderia estalar o dedo? Não está dizendo estalar o dedo não, me dá um desconto, mas para você entender: Pedro, você acha que eu poderia estalar o dedo e aqui nessa terra encher de anjos dos céus? O Pedro pega a sua espada e corta a orelha lá do soldado, dizendo: não, Jesus, ninguém vai levar. E Jesus fala: Pedro, guarda essa espada, porque tem mais soldado, tem mais anjo no céu do que soldado romano na terra. Eu poderia pedir ao Pai, ele encher isso aqui de anjos. Ele poderia, mas não fez. Irmãos, você podendo, mas você não faz, você se segura. Sabe aquele negócio? Quase que eu falei, mas não falei. Eu me segurei. Se eu falasse, eu ia inverter o quadro, mas eu preferi deixar quieto. Isso que Jesus fez. Então, ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Quando ele está na cruz, quando ele está diante de Pilato, ele fala para Pilato, achando que era o tal, ele diz: Pilato, nenhuma autoridade você teria se o Pai não tivesse te dado. Então está tudo sob controle. Você é um bobo alegre. Isso que Jesus falou na versão lá, pastor Eliezer. Você é um bobão, Pilatos, que não tem nada. Você está se achando aí muito, mas você entenda, Pilatos, que nenhuma autoridade seria te dada se não fosse pelo meu Pai. Ou seja, irmãos, a Bíblia diz que Jesus se humilhou, não teve usurpação de ser igual a Deus. Por isso que você vê esse esvaziamento da nação, uma nação que começa bastante forte, e essa nação vai minguando, até chegar a história de um carpinteiro. A nação agora, ela é resumida por Mateus em um carpinteiro chamado José. Eu já preguei sobre isso, que quem era o cara era José. A gente fala de Maria, mas José, Maria entra no cenário porque casou com José. É lógico que Deus está no controle de tudo, né? Uniu os dois, mas eu quero dizer, na história, é José que era da tribo, e para que se cumprisse o que foi dito no profeta, que seria dessa tribo, então veio da tribo de José. Nessa noite, eu quero convidar você
Como está sendo o seu Natal? De muita glória? Tem gente que fica triste porque não ganhou um presente. Tem gente que fica triste porque não comeu a comida tal. Fica triste porque não teve não ganhou 13º. Fica triste porque não ganhou isso, não ganhou aquilo. Nós estamos resumindo o Natal a coisa. E Natal, nós comemorando que Jesus veio ao mundo, deixou a sua glória como a glória. Temos um cântico, né? Deixou a sua glória, fez-se homem como eu. E eu quero nessa noite encerrar cantando esse cântico, pode ser? Nós vamos louvar, mesmo só você aqui no teclado, acho que dá certo. Hélio na bateria. Nós vamos adorar o Senhor e nós vamos encerrar. Eu quero dizer que é isso que é Natal. O que o pastor pregou no Natal? Que Natal é esvaziamento. Deixou a sua glória. O Senhor deixa a sua glória e vem habitar conosco. Então deixa de ser crente soberbo, se humilhe. Quer vencer? Se humilhe. Aprenda, sede pois imitadores de Cristo, se humilhando e lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém?